Uma revolução em pixels, a alvorada dos gráficos nos videogames. Os videogames evoluíram drasticamente desde seu início. No coração dessa evolução está a jornada notável dos gráficos de computador. De pixels simples ao realismo impressionante, os gráficos transformaram os jogos em uma experiência imersiva e visualmente deslumbrante. Este vídeo mergulha na história cativante dos gráficos de computador nos videogames, explorando seu profundo impacto na maneira como jogamos e vivenciamos mundos virtuais. Os primeiros videogames contavam com formas simples e cores limitadas. Apesar de suas limitações técnicas, esses jogos despertaram a imaginação de jogadores em todo o mundo. Eles lançaram as bases para os avanços incríveis em gráficos que se seguiriam. A busca por experiências de jogo mais realistas e imersivas impulsionou a inovação. Novas tecnologias surgiram, expandindo os limites do que era possível. Essa jornada nos conduziu aos jogos visualmente espetaculares de hoje, onde a linha entre a realidade e o mundo virtual continua a se confundir. O reino dos 8 bits, onde a imaginação pintava mundos. A era 8 bits ocupa um lugar especial na história dos jogos. Este período marcou um passo significativo nos gráficos de computador. Jogos como Super Mario Bros., Pac-Man e Donkey Kong cativaram jogadores. Limitações no poder de processamento significavam que os desenvolvedores tinham que ser criativos. Eles usaram formas simples para representar personagens e ambientes. Apesar dessas restrições, os gráficos de 8 bits possuíam um charme único. A simplicidade dos visuais permitia que os jogadores preenchessem as lacunas com suas imaginações. Esses jogos demonstraram o poder da jogabilidade envolvente e do design criativo. Entrando na terceira dimensão, polígonos e a ascensão da profundidade. A introdução dos gráficos 3D marcou um ponto de virada nos visuais dos videogames. Jogos como Doom, Quake e Tomb Raider fizeram a transição dos mundos planos e bidimensionais do passado para ambientes tridimensionais imersivos. Polígonos se tornaram o novo padrão para a criação de personagens e ambientes. Embora os primeiros modelos 3D pareçam blocados e simplistas, eles foram uma revelação na época. Os jogadores podiam finalmente explorar mundos virtuais com uma sensação de profundidade e realismo. A terceira dimensão revolucionou o design de jogos e abriu caminho para os jogos imersivos de hoje. Texturas e sombreamento, insuflando vida em mundos virtuais. Embora a mudança para gráficos 3D tenha sido um grande salto, os primeiros jogos 3D geralmente careciam de detalhes visuais. A introdução do mapeamento de textura e técnicas avançadas de sombreamento abordaram essa limitação, tornando os mundos virtuais mais atraentes e críveis. O mapeamento de textura permitiu que os desenvolvedores envolvessem imagens 2D em modelos 3D, adicionando detalhes de superfície como tijolos, grama e pele. Isso melhorou drasticamente a fidelidade visual dos jogos, tornando-os mais visualmente envolventes. Os avanços nas técnicas de sombreamento trouxeram efeitos de iluminação e sombra mais realistas. Isso acrescentou profundidade e realismo aos ambientes 3D, tornando-os mais imersivos e críveis. A interação de luz e sombra deu vida aos mundos virtuais. Seção 5. Ray Tracing e a busca pelo fotorrealismo. Uma nova era de fidelidade visual. A busca pelo fotorrealismo em videogames levou ao desenvolvimento de técnicas de renderização cada vez mais sofisticadas. O Ray Tracing, uma técnica computacionalmente intensiva que simula o comportamento da luz no mundo real, emergiu como um divisor de águas na conquista de níveis impressionantes de fidelidade visual. Ao contrário dos métodos tradicionais de renderização, o Ray Tracing calcula com precisão o caminho dos raios de luz, conforme eles interagem com objetos em uma cena.
Isso resulta em reflexos, refrações e iluminação global realistas, criando imagens que são quase indistinguíveis da vida real. Jogos como Minecraft com RTX e Cyberpunk 2077 mostram o poder do Ray Tracing, oferecendo aos jogadores um vislumbre do futuro dos gráficos de videogame. Embora o Ray Tracing ainda seja computacionalmente caro, sua crescente adoção sinaliza um futuro em que gráficos fotorrealistas em tempo real se tornarão a norma. Seção 6. Animação e captura de movimento, dando vida aos personagens. A evolução das técnicas de animação desempenhou um papel vital em dar vida aos personagens de videogame. Dos movimentos rígidos dos primeiros modelos tridimensionais, às animações fluídas e cheias de nuances de hoje, os personagens se tornaram mais críveis e relacionáveis. A tecnologia de captura de movimento revolucionou a animação de personagens. Ao gravar os movimentos de atores reais e mapeá-los em personagens digitais, os desenvolvedores podem criar performances incrivelmente realistas e expressivas. Essa técnica foi fundamental para trazer profundidade emocional e realismo às narrativas de videogame. A combinação de captura de movimento, software de animação avançado e a habilidade dos animadores resultou em personagens que são mais do que apenas pixels em uma tela. Eles agora são capazes de transmitir uma ampla gama de emoções e dar vida às histórias. Seção 7. O poder das engines, impulsionando a inovação e os espetáculos visuais. Por trás de todo videogame visualmente deslumbrante, existe uma poderosa engine de jogo. Essas estruturas de software sofisticadas fornecem aos desenvolvedores as ferramentas para criar, renderizar e alimentar mundos virtuais. As engines de jogos desempenharam um papel crucial em empurrar os limites dos gráficos de computador nos jogos. Engines como Unreal Engine, Unity e CryEngine oferecem um conjunto de ferramentas para renderização de gráficos, simulação de física, inteligência artificial e muito mais. Elas capacitam os desenvolvedores a criar jogos complexos e visualmente impressionantes que ultrapassam os limites do possível. A evolução contínua das engines de jogos impulsiona a inovação em gráficos. Novos recursos e técnicas de renderização estão constantemente sendo desenvolvidos e integrados, fornecendo aos desenvolvedores as ferramentas para criar a próxima geração de jogos visualmente deslumbrantes. Seção 8. O impacto da evolução dos gráficos. Imersão, narrativa e jogabilidade. A evolução dos gráficos de computador teve um impacto profundo na experiência de jogo. Os jogos agora são mais imersivos, envolventes e emocionalmente ressonantes do que nunca. Gráficos realistas podem transportar os jogadores para mundos diferentes, imergindo-os no ambiente e na história. A capacidade de transmitir emoções por meio de expressões faciais e linguagem corporal aprimora a narrativa, criando personagens mais relacionáveis e envolventes. A jogabilidade também se beneficiou dos avanços gráficos. Os recursos visuais aprimorados fornecem aos jogadores mais informações sobre seus arredores, levando a uma jogabilidade mais estratégica. Sejam as físicas de bala realistas em um jogo de tiro em primeira pessoa ou os ambientes detalhados em um RPG de mundo aberto, os gráficos desempenham um papel crucial na formação da experiência de jogo. Seção 9. O futuro dos gráficos de jogos. Realidades virtuais, IA e além. O futuro dos gráficos de computador em videogames é repleto de possibilidades emocionantes. Realidade virtual, realidade aumentada e inteligência artificial estão prontos para confundir ainda mais as linhas entre o mundo real e o virtual. Os headsets de RV oferecem aos jogadores níveis de imersão sem precedentes, permitindo que eles entrem no jogo e interajam com ambientes virtuais como se fossem reais. Personagens movidos a IA estão se tornando cada vez mais sofisticados, capazes de aprender,
se adaptar e responder aos jogadores de maneiras mais realistas e envolventes. À medida que a tecnologia continua a avançar, podemos esperar experiências de jogo ainda mais imersivas e visualmente deslumbrantes. O futuro dos gráficos de jogos é brilhante, prometendo transportar os jogadores para mundos que antes eram inimagináveis. Fala, galera! Imagine a time when video games were all about blocky characters and pixelated landscapes. Remember those days? Today, we dive into a world transformed by the power of computer graphics. From humble beginnings to mind-blowing realism, we'll explore the incredible journey of how video games went from 8-bit pixels to breathtaking, immersive experiences. Get ready for a wild ride through the evolution of digital worlds. Remember Pac-Man? Donkey Kong? Those iconic characters were composed of simple squares that somehow captured our imaginations. Fast forward to today, and we're treated to games with characters so lifelike you could practically reach out and touch them. That, my friends, is the power of computer graphics. This evolution wasn't overnight. It's a story of incredible technological advancements, creative minds pushing boundaries, and a relentless pursuit of making virtual worlds feel real. So, buckle up as we journey through the history of computer graphics in video games and discover how pixels transformed into the stunning digital landscapes we explore today. Our journey begins in the arcades of the 1980s, a time when pixels ruled the world. Remember the thrill of guiding Pac-Man through the maze or battling Donkey Kong? Those iconic games, limited by the technology of the time, relied on simple 2D graphics. Each pixel, a tiny square of color, meticulously placed to create characters and environments that sparked our imaginations. Space Invaders, Pac-Man, Donkey Kong. These pioneers of gaming may seem primitive now, but they laid the foundation for everything that followed. They ignited a passion for interactive entertainment and showed the world the potential of video games. But as technology advanced, so did the desire for more immersive and visually stunning experiences. The late 1980s and early 1990s saw the rise of 16-bit consoles like the Super Nintendo and Sega Genesis. Games like Street Fighter II and Sonic the Hedgehog brought smoother animations, more detailed sprites, and a burst of color that breathed new life into the pixelated world. The stage was set for a revolution, a shift from the flat worlds of 2D to the immersive depth of 3D graphics. The mid-1990s marked a turning point in gaming history, the arrival of true 3D graphics. Games like Doom and Quake ushered in a new era, replacing pixelated sprites with polygonal worlds. Characters and environments, now constructed from interconnected polygons, gained a sense of depth and realism never seen before. This shift to 3D wasn't just about visual fidelity. It revolutionized gameplay. Suddenly, players could explore environments from multiple angles, navigate complex levels, and experience a level of immersion that 2D graphics simply couldn't replicate. The gaming world was forever changed. But the evolution didn't stop there. As technology progressed, so did the complexity of 3D models. Textures, images mapped onto polygons, added detail and realism to surfaces. Lighting effects, like shadows and reflections, created a greater sense of depth and atmosphere. The once blocky worlds of early 3D games were slowly transforming into believable digital realms. One of the most significant advancements in computer graphics is ray tracing. This technique simulates the way light behaves in the real world, resulting in incredibly realistic lighting, shadows, and reflections. Remember those early 3D games where reflections looked more like blurry messes? Ray tracing changed all that. Games like Minecraft with RTX and Cyberpunk 2077 showcase the power of ray tracing, creating environments so visually stunning they blur the line between game and reality. Suddenly,
puddles reflect the world around them accurately, and light filters through trees, casting realistic shadows that dance across the ground. But ray tracing is computationally expensive, requiring powerful hardware to render in real time. As technology advances and becomes more accessible, we can expect to see even more widespread adoption of ray tracing, further enhancing the visual fidelity of our gaming experiences. Section 5. Capturing reality, motion capture, and the breath of life. Realistic graphics aren't just about environments, they're about bringing characters to life. Motion capture technology has revolutionized character animation, allowing developers to capture the movements of real actors and translate them into the game world. Remember the stiff, robotic movements of early three-dimensional characters? Motion capture changed all that. By attaching sensors to actors, developers can record even the subtlest of movements, from facial expressions to finger twitches. This data is then applied to in-game characters, resulting in incredibly lifelike animations that breathe personality and emotion into our digital avatars. Games like The Last of Us Part 2 and Red Dead Redemption 2 showcase the power of motion capture, delivering cinematic experiences with characters that feel incredibly real. Section 6. Engines of Creation, powering the future of gaming experiences. Behind every great game is a powerful game engine, a sophisticated software framework that brings all the elements together. Game engines like Unreal Engine and Unity have become incredibly powerful tools, providing developers with the building blocks to create stunning visuals, realistic physics, and immersive gameplay. These engines are constantly evolving, incorporating the latest advancements in computer graphics and game development technology. They've democratized game development, allowing even small indie studios to create visually impressive games. As game engines continue to evolve, we can expect to see even more innovative and visually stunning games in the future. Section 7. The player's journey, immersion, emotion, and the power of graphics. The ultimate goal of advanced computer graphics in video games is to create a more immersive and engaging experience for the player. When environments look realistic and characters move with natural fluidity, it's easier to suspend disbelief and lose yourself in the game world. Suddenly, you're not just controlling a character on a screen. You are the character, experiencing the world through their eyes. But it's crucial to remember that graphics are just one piece of the puzzle. A truly great game needs a compelling story, engaging gameplay, and memorable characters to truly shine. When all these elements come together harmoniously, the result is an unforgettable experience that stays with you long after you've put down the controller. Section 8. Beyond reality, virtual exploration, and the promise of tomorrow. As technology continues to advance, the future of computer graphics in video games promises even more incredible experiences. Virtual reality, or VR, is already pushing the boundaries of immersion, allowing players to step inside the game world and interact with it in ways never before imagined. Imagine exploring the vast landscapes of Red Dead Redemption 2 in VR, or battling zombies in Resident Evil Village, feeling every spine-chilling moment. Augmented reality, or AR, offers another exciting avenue for gaming. Overlaying virtual elements onto the real world. Imagine playing Pokémon Go, where Pokémon appear seamlessly in your surroundings, or battling virtual enemies in your living room through AR glasses. The possibilities are limitless. Section 9. A world without end. The endless possibilities of computer graphics. From those humble pixelated beginnings to the breathtaking realism of today, computer graphics have transformed video games into an art form, capable of transporting us to other worlds. As technology continues to evolve, driven by the creativity of developers and the passion of gamers, the future promises even more incredible experiences. So, the next time you boot up your favorite game,
Take a moment to appreciate the incredible technology that makes it all possible. From the realistic lighting to the lifelike animations, computer graphics have played a vital role in shaping the immersive and engaging experiences we enjoy today. The journey from pixels to breathtaking worlds has been remarkable, and the adventure is far from over.